Deus, da Tua palavra, Pai, que é santa. Ó Deus, nos dá entendimento também nessa noite, para que possamos sair daqui não da mesma forma que nós entramos, mas que de fato a Tua palavra possa derrubar todas as escamas dos nossos olhos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje eu estou com o privilégio de ministrar a palavra. O pastor Diego está em viagem, e eu creio que o Espírito Santo tem algo para nos ministrar nessa noite. Amém? Então o título da palavra de hoje é Venham Ver Jesus, porque Ele é a pessoa mais importante da nossa vida. Amém? Jesus é a pessoa mais importante da nossa vida, irmãos. E para nós lermos o texto base dessa ministração, está no livro de João, capítulo 4. Você está com a sua Bíblia? Por favor, abra a sua Bíblia. João, capítulo 4, do versículo 5 ao 52. É uma lição um pouco longa, mas graças a Deus que todos estão acostumados, porque todo mundo lê a Bíblia todos os dias, amém? No mínimo 3 capítulos por dia. Então estou diante de uma igreja que é madura já. João capítulo 4, a partir do versículo 5, diz assim, João capítulo 4, a partir do versículo 5. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Versículo 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Em algumas versões vai falar: acaso o Senhor é mais importante do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei
que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiram com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizarão trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com ele, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, é interessante nessa passagem, depois você pode ler na sua casa, e já vem um tempo que eu venho lendo essa passagem, meditando, e a gente pode ver várias coisas nesse texto. Primeiro que a gente vê, uma das coisas, que a gente vê é Jesus cansado. E sabemos que Deus, ele não se cansa, amém? Deus, ele não se cansa, Deus não dorme. Só nós, humanos, que nos cansamos. Mas Deus, ele não se cansa. Mas aqui, a palavra diz que Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele estava cansado quando ele chegou ali naquele poço para pedir água para aquela mulher. Isso nos mostra que Jesus também sabe da nossa necessidade, que Jesus sabe daquilo que nós passamos aqui na terra, porque ele também viveu entre nós uma época. Então ele sabe das nossas dificuldades, tudo aquilo que nós passamos. Amém? Então Jesus conhece o nosso coração, ele conhece o nosso íntimo. Outra coisa muito importante que nos chama a atenção nesse texto é que Jesus, ele quase nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, ele quase não aparece declarando que ele é o Messias. Ele sempre ali, ele foge desse assunto quando os fariseus ou os mestres da lei chegam para perguntar se ele era o Messias, perguntar: você é o Messias? Ele falava: tu dizes, você está dizendo, eu não estou falando nada. Mas aqui nesse texto é interessante que Jesus declara para aquela mulher: eu sou o Messias, o que fala contigo, eu sou o Salvador, porque Messias significa isso, o Salvador. E outra coisa muito interessante é que nós sabemos que Deus, ele veio para a humanidade, ele veio salvar a humanidade, ele veio salvar os seus escolhidos, sim ou não? Sim, ele veio salvar. Mas sabe o que é mais interessante? É que o próprio Deus, Jesus, ele vai na localidade daquela mulher. O texto começa a falar que era importante, que era necessário Jesus passar por Samaria. E o caminho que ele está pegando para Jerusalém seria muito mais fácil, mas ele vai por um caminho mais difícil para encontrar com aquela mulher. Já estava no coração de Jesus passar ali e ter um encontro com aquela mulher. Ele veio para todos, mas para aquela mulher ele veio de forma ali única para aquela mulher. Então, meus irmãos, assim como Jesus, o Salvador, ele veio salvar, ele veio nos salvar, ele também conhece todos nós de uma forma também única.
Amém? Ele sabe o nosso desejo, Ele sabe o nosso coração, Ele sabe da nossa dificuldade. E isso Ele não falou nos outros evangelhos, mas no evangelho de João Ele fala para essa mulher samaritana. Ele se declara como o Messias, aquele que é o Salvador, pois eles estavam esperando o Messias aos seus moldes. Eles esperavam um Messias nos outros evangelhos, o Messias no cavalo branco, com uma espada e com um grande exército que ia tomar, Roma ali e ia entregar aos judeus. É assim que eles esperavam. Mas aí sabe como que veio o Salvador? De uma forma humilde. E ele entra montado em um jumento. E sabia que até hoje, a maioria dos judeus, eles ainda estão esperando a primeira vinda de Jesus? A sua grande maioria, eles não acreditam que Jesus veio. Eles acreditam que Jesus era apenas um profeta, como Elias, ou como Moisés. Mas não. Nós agora, como cristãos, como filhos de Deus, nós sim estamos esperando Jesus vir e buscar e levar a sua igreja, a sua noiva. Aí agora sim, ele virá um cavalo branco, ele virá com a sua espada, como diz em Apocalipse, com o seu exército. Mas ele já veio, amém? Ele já veio e esteve em nosso meio. E o que nos leva a uma reflexão para nós nessa noite é quem é Jesus para nós. Será que de fato Jesus, para nós, ele é um Jesus da forma que está nas Escrituras, ou Jesus para nós é um Jesus que nós criamos na nossa mente? Porque eu, ao conversar com algumas pessoas, e talvez você já conversou com alguns cristãos, e você vai perceber naquela conversa que o Cristo que ele acredita não é o Cristo das Escrituras. Então muitos de nós somos assim, nós moldamos, nós fazemos uma imagem de Jesus, e nós cremos naquela imagem, Jesus é aquilo para nós. Como por exemplo, tem muitas pessoas que não acreditam no juízo de Deus, de que Deus não disciplina os seus filhos, que Jesus é sempre bonzinho, que ele é sempre amoroso. Isso não é verdade. Isso é um Cristo que alguém criou na mente. Mas o Cristo das Escrituras declara sim que ele é amoroso, que ele é bondoso, mas também diz que ele disciplina aqueles o qual ele ama. Nas Escrituras diz que nós vamos passar por aflições, por momentos difíceis da nossa vida. É isso que as Escrituras também falam, que a vida do cristão também é. Então nós precisamos ler as Escrituras e crer somente no que está aqui. Crer somente no que está aqui nas Escrituras. Esse é o Cristo verdadeiro, é o que está nas Escrituras. Será que nós falamos com Jesus com honestidade em nossos momentos de oração, assim como essa mulher samaritana? Porque ela foi honesta com Jesus. Quando Jesus pergunta, vai, chama o teu marido. E ela fala, não, eu não tenho marido. Jesus fala, realmente não tem. Você já está no seu 5º relacionamento. Você não é casada. Será que nós, nos nossos momentos de devoções, nós também somos honestos com Jesus? Porque, irmãos, vamos ser sinceros. Jesus já sabe tudo sobre nós. Ele já sabia tudo sobre aquela mulher. Mas mesmo assim, ele fez questão de perguntar para ela. Ele fez questão de ouvir aquela mulher. Então, também nós precisamos, mesmo sabendo que Jesus sabe tudo sobre nós precisamos falar, nós precisamos derramar o nosso coração para Jesus em nossos momentos de oração. O texto também fala aqui, e se você perceber que Jesus, ele tem muita paciência com essa mulher. Ao ler ela sempre, a visão dela, a mentalidade dessa mulher era sempre natural. Jesus fala, se você soubesse quem está falando com você, se você soubesse da água que eu tenho para te dar, você beberia dessa água e nunca mais você teria sede. Ela vira para Jesus e fala assim, mas você não tem nem corda, você não tem nem balde para puxar água, o poço é fundo. Então me dá dessa água para que nunca mais eu volte aqui no poço pegar dessa água. Mas Jesus estava falando de algo espiritual. Jesus estava falando de uma água espiritual, do qual ela bebesse,
nunca mais ela teria sede de outras coisas, nunca mais ela teria prazer em outras coisas do mundo. Então, que nós também possamos aprender com essa mulher, que possamos beber dessa água todos os dias, irmãos. Todas as manhãs, ao acordar, possamos beber dessa água, para que nós não possamos buscar em outro lugar. Amém? E a partir desse encontro que Jesus com essa mulher samaritana teve, nós aprendemos algumas verdades essenciais sobre a nossa vida cristã. E o primeiro ponto é que Jesus, ele é a pessoa mais importante da nossa vida. Fala assim, Jesus deve ser a pessoa mais importante da minha vida. Então, a primeira coisa que essa mulher fala no versículo 12, ela pergunta, acaso o Senhor é maior, o Senhor é mais importante do que Jacó, que fez esse poço, que ele bebeu desse poço, que ele dava água para os seus animais? E Jesus logo responde, sim, eu sou o mais importante. E a pergunta fica para nós, será que Jesus, ele também é mais importante para nós? Ele é a pessoa mais importante das nossas vidas? Talvez ao abrir a nossa boca aqui, abrir a nossa boca nessa noite, nós declaramos, sim, ele é mais importante. Mas o que vai validar isso é amanhã, na segunda-feira. As suas atitudes, o seu proceder, o seu falar, o seu caminhar, no seu trabalho. As pessoas estão te vendo lá. Lá não tem nenhum irmão da igreja, talvez. Lá o pastor não está te olhando, ninguém está te olhando. Mas o Senhor está te vendo lá. O Senhor está te vendo. Então, irmãos, para aquela mulher, a coisa mais importante para ela era o poço. O poço e o monte. Porque ela falou, não, porque nós devemos adorar no monte, que um monte chamado Gerizim. Mas vocês, judeus, vocês oram no que mais importante para vocês é o monte que está em Jerusalém. Então Jesus, ele quebra esse paradigma, ele fala assim, ó, não é aqui nem acolá, é agora aqui onde eu estou. Então não existe local mais importante. Lembra daquela época que às vezes as pessoas iam orar no monte porque tinha na mentalidade que se orasse no monte estaria mais próximo de Deus? Sim ou não? Eu já fui nessa época de fazer vigília no monte. Vigília tem que ser no monte. Talvez porque está no monte mais alto, está mais próximo de Deus ali. Né? Um lugar mais reservado. Mas Jesus quebra esse paradigma. Em qualquer lugar agora, a Bíblia diz que quando Jesus ele morre e ele ressuscita, fala-se que o véu se rasgou de alto a baixo. Agora a sala do trono está totalmente livre. Em qualquer momento do nosso dia, nós podemos entrar na sala do trono e ter comunhão com Ele, e orar a Ele, buscar a Ele em todo momento. Estar no culto é muito importante. Aqui ouvindo a palavra, é bíblico, Hebreus vai falar isso, a importância de estar aqui no culto. Mas irmãos, lá na sua casa também é importante você adorar, lá no seu trabalho também. Na verdade, a nossa vida deveria ser uma vida de adoração, e não a adoração só aqui no culto, mas a nossa vida deveria ser uma vida de adoração. Então Jesus, ele quebra esse paradigma, ele fala que ele é mais importante do que o monte, do que o poço, ele é mais importante do que todas as coisas na vida daquela mulher. Que o que ela precisava, na verdade, era ter um encontro com Jesus. E ela teve esse encontro com Jesus e a partir dali a sua vida foi transformada. A vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. E assim somos nós também nessa noite. Se nós não temos essa transformação, se nós não sentimos isso, então é preciso que você tenha essa experiência com Jesus. E as outras coisas serão apenas outras coisas. Mas Jesus é sim a pessoa mais importante. E a questão é, Jesus, será que de fato ele tem sido mais importante do que a nossa esposa? Jesus é mais importante na sua vida do que os seus filhos, o seu ministério, o seu trabalho, os seus amigos? Então precisamos refletir nisso. Porque por muitas vezes achamos que é sábio colocar a esposa em primeiro lugar, colocar o filho, colocar o trabalho, colocar o ministério, os amigos. Não. Jesus, ele tem que ser o primeiro.
Ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Se Jesus é o primeiro nas nossas vidas, irmãos, então está tudo certo. Todas as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. Amém? E ao final dessa narrativa de Jesus e a mulher samaritana, nós podemos ver que de fato ela não se importava com nada mais além de Jesus. O poço perdeu o valor para ela. É interessante que ela foi buscar água naquele poço e nós, ao ver, ela não leva mais o seu balde cheio de água. Ela simplesmente volta de mãos vazias, mas com o seu coração cheio de Jesus. Então o monte onde os samaritanos acreditavam ser santo, perdeu também o seu valor. Ela ser exposta ali diante de Jesus do seu pecado que ela vivia, de estar já no seu segundo relacionamento e não ser casada, também perdeu o seu valor. Agora ela era uma mulher cheia de coragem e ousadia para falar de Jesus. Então nós precisamos também, todo aquele que tem um encontro genuíno com Jesus, ele é cheio de ousadia, ele é cheio de intrepidez para falar também de Jesus, para pregar o Evangelho. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho sempre uma sensação de quando eu chego aqui na Fluir, de quando eu olho várias cadeiras vazias, eu tenho a percepção, essas cadeiras não poderiam estar vazias. Todas elas poderiam estar cheias. Mas isso vai depender de quem? Do Diego, que é o pastor da igreja? Não. Isso vai depender de cada um de nós, irmãos. Cada um de nós de ter esse desejo, assim como essa mulher, porque todo aquele que foi transformado, ele quer levar outras pessoas também a ser transformado por Jesus. E foi isso que essa mulher fez. Essa mulher, ela não levou só uma pessoa até o encontro com Jesus, mas no final do texto fala que ela levou uma cidade inteira a ver Jesus. Ela falou, venham ver Jesus, porque ele falou tudo ao meu respeito, e certamente ele sabe daquilo que vocês necessitam. Irmãos, toda a cidade foi ver Jesus. E no final do texto fala que muitos creram. No final do texto fala que muitos insistiam para que Jesus ficasse ali. Jesus ia passar, e Jesus ficou mais 2 dias ali, diante daquelas pessoas. Mas será que nós insistimos com Jesus sobre a salvação de alguém? Será que nós, como cristãos, nós insistimos com Jesus sobre a nossa mudança, sobre um pecado que nós temos e que precisa ser mudado? Talvez um pecado de estimação, como aquela mulher, já estava no 5º relacionamento. Nós precisamos insistir mais com Jesus, irmãos, em oração. Às vezes nós temos aqui 20 minutos, 30 minutos de oração. E às vezes percebemos que os irmãos já estão cansados. Irmão, nós estamos diante do Salvador. Nós estamos diante daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós estamos diante daquele, irmãos, que nos adotou, porque nós éramos filhos das trevas, filhos do diabo, diz a Bíblia, agora nós somos filhos de Deus. Nós estamos diante daquele que nos tirou do inferno, onde nós íamos viver a eternidade, e agora nós vamos viver a eternidade com Ele. Então precisamos trazer isso na nossa mente, no momento de adoração, precisamos insistir. Senhor, fala comigo, Senhor, eu estou aqui. O que me chama mais atenção quando eu leio os evangelhos são as mulheres, sabiam disso? Essa mulher samaritana, Maria Madalena também é uma mulher que me chama muita atenção. Sempre que, talvez, na grande maioria que vocês veem eu pregar, eu sempre vou falar da Maria Madalena. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ela foi a última mulher a sair dos pés de Jesus, quando Jesus estava sendo crucificado e ele morreu, todo mundo foi embora. Mas a Bíblia declara que ela ficou ali, sendo a última pessoa. Mas ela também foi a primeira pessoa a estar na porta do sepulcro quando Jesus ressuscitou. Não foram os discípulos, não foi a mãe de Jesus, Maria Madalena. E ela é conhecida como uma mulher que tinha 7 demônios quando Jesus a encontrou. E ela foi uma mulher totalmente transformada de tal forma que a partir dali, de fato, Jesus era a coisa mais importante na vida dela. E logo também depois ali, você vai ver Maria Madalena lá em Atos dos Apóstolos. Os apóstolos, a igreja vivendo um grande avivamento,
3.000 pessoas se convertendo, 5.000 pessoas se convertendo, ela estava ali, aos pés de Jesus. Então nós também precisamos aprender com essas mulheres, a amar Jesus como elas amaram, a de fato ter Jesus na nossa vida como a pessoa mais importante. Porque os fariseus, irmãos, eles eram muito religiosos, eles sabiam de toda a Bíblia, eles oravam em praças alto para mostrar que eles eram espirituais, eles jejuavam, eles faziam a lição de casa de um cristão. Mas quando Jesus veio, sabe o que Jesus chama eles? Vocês são como sepulcro caiado, são tudo limpinho, tudo parece espiritual, mas por dentro só tem morte, não tem nada de Deus. Mas que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, ele possa encontrar fé em nossos corações. Porque foi isso que ele falou, quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé no coração de vocês? Será que eu vou encontrar amor, paixão? Se Jesus voltasse hoje, irmãos, se ele voltasse hoje para buscar a sua igreja, como estaria o seu coração? E a minha palavra aqui não é uma palavra de acusação contra você, eu não estou aqui para te acusar, mas para trazer você a refletir do quão é sério, do quão é importante servir a Jesus. Ter Jesus como uma pessoa muito importante. Eu me converti há 17 anos atrás, irmão. E depois disso, pela graça de Deus, eu nunca me desviei. Teve momentos difíceis na minha vida cristã, lógico, como todos. Mas durante esses 17 anos, irmãos, eu sempre fui intenso no Senhor. Sempre fui intenso. Aonde eu estava servindo, em qualquer lugar na igreja, eu era intenso. Quando eu estava ali, eu falava para as pessoas, nós vamos fazer coisa séria porque é para o Senhor. Porque eu amo Jesus, irmãos. E as minhas atitudes têm que demonstrar isso, a sua e a minha. Amém? E o próximo, e segundo é... que eu passei demais, é aqui. Quem somos nessa narrativa? Porque existe um grupo de 3 pessoas, como você pode ver aí. Existe a mulher samaritana, o povo da cidade e os discípulos. E o primeiro é a mulher samaritana, e assim como a mulher samaritana, todos nós precisamos de um encontro verdadeiro com Jesus. Ele nos revela quem somos e nos oferece água viva que sacia a nossa sede espiritual. Amém? No versículo 14 ele diz, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quantos aqui estavam no retiro? Amém. Quantos estavam no culto de ontem? Glória a Deus. Deus tem feito algo na nossa igreja, amém? Não é do homem, é Deus que está movendo. E a gente viu ali ontem no culto de jovens alguns testemunhos daquilo que Jesus fez no retiro, de transformação, de mudança. E todos nós precisamos desse momento. Como eu falei, todos nós precisamos de ter esse encontro com Jesus. E eu estava comentando com alguns que o retiro foi muito bom e nós estamos planejando outro retiro ainda esse ano, né? Então você que não foi, você vai ter a oportunidade de estar ali com a gente. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. No qual sentido? Estava até falando com o Diego. De não colocar o retiro como um ponto de dizer assim, eu só vou ter um encontro genuíno, verdadeiro, ser transformado no retiro. Não, não é isso. Você pode ser transformado num culto como esse. Você pode ter uma experiência genuína com Jesus num culto como esse e sair daqui e a partir de amanhã as pessoas olhar para você e falar assim, cara, ou você é outra pessoa. Você foi transformado. Lá na sua casa, você pode ter um momento com Jesus e ser transformado, no fluir nos lares. No futebol, pode acontecer, sim ou não? Sim. Jesus pode fazer aonde Ele quiser. Ele é soberano. Amém? E o segundo é o povo
ali daquela cidade. A transformação da mulher levou outros a conhecerem Jesus. O nosso testemunho pode despertar a fé em quem nos ouve, mas cada um precisa da sua própria experiência com Jesus. No versículo 40 diz assim, assim quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou ainda 2 dias. Irmãos, é interessante isso, que quando você tem uma vida transformada, as pessoas que estão ao seu redor, a sua família, os seus amigos, elas também vão querer esse Jesus que transformou a sua vida. Elas vão querer esse Jesus. Eu me lembro de quando eu me converti, bem no início, e aí eu voltei nas minhas férias na minha cidade, Natal, no Maranhão, e aí eu me lembro que eu falei para os meus amigos, falei, vamos fazer uma reunião da igreja. Falei, reunião da igreja? Tu? Eu falei, sim, vamos fazer uma reunião da igreja. Eu falei, não acredito, você, cristão? Agora eu me converti. E aí eu me lembro que a gente reuniu numa casa, estava na expectativa de reunir umas 8, 10 pessoas. Irmão, eu reuni 40 pessoas. 40 pessoas. Não coube na sala, eu sei que ficou gente na cozinha. E eu sabia de teologia? Não. Tinha lido a Bíblia toda? Não. Eu só tinha algo, eu tinha Jesus. Jesus tinha me encontrado como essa mulher samaritana. Percebe que essa mulher aqui, ela não fez um curso de teologia, ela não leu a Bíblia toda, não deu tempo. Ela encontrou Jesus e depois ganhou toda uma cidade. Então essa chama que tem que haver em nossos corações. Ao encontrar Jesus, a ter uma experiência com Jesus, aquilo não deve ser só para nós. Precisamos compartilhar com aqueles que estão ao nosso redor. Precisamos falar de Jesus. E muitas das vezes é intencional nisso mesmo. Às vezes, num café ali, as coisas vão fluindo, porque assim como Jesus falou, agora você vai ter uma água que vai ser uma fonte a jorrar. Aonde você passar, vai respingar sobre as pessoas. Então isso é um sinal, irmão, de que de fato, eu e você, nós fomos transformados pelo Evangelho. Outras pessoas virão. O Flávio estava comentando com a gente que até o porteiro da escola dos meninos que foram para o retiro está querendo ir no próximo retiro. Por quê? Porque o que se falava na semana naquela escola era sobre o retiro. E muitos daqueles adolescentes que não foram se arrependeram. Por quê? Porque eles voltaram cheios de Jesus. Eles falavam, talvez até de uma forma não intencional, mas Jesus estava na vida deles. Amém? Aquela mulher, a mulher que vivia em pecado, ela foi buscar água ao meio-dia, como diz as escrituras, o sol estava rachando. Mas sabe por quê? Porque era a hora que ninguém ia buscar água no poço. Porque ela vivia envergonhada, ela estava em pecado. Mas Jesus estava lá no pior momento da vida dela. Jesus estava com ela. E a vida dela foi transformada. E quando ela voltou ali imediatamente, ela não se importou com nada mais. Ela se importou em falar em Jesus. Porque a vida dela foi transformada. Se a nossa vida foi transformada, nós não vamos aceitar que essas cadeiras fiquem vazias. Estamos pensando em números. Não é isso. Ou sim. Na Bíblia existe um livro chamado Números. Então talvez Deus pense em números. Eu não acredito que no inferno vai haver mais pessoas do que nos céus. Os céus estará lotado de pessoas. Inclusive de pessoas que você vai olhar, eu não acredito que esse fulano está aqui. Tu aqui? Sim. Porque nenhum de nós merecíamos estar lá. Todos nós fomos alcançados pela graça de Deus. E o próximo é os discípulos também, que se refere aqui. Quando Jesus se revela como Messias, os discípulos, eles retornam e são surpreendidos ao ver Jesus conversando com aquela mulher, porque aquela mulher é samaritana. E naquela época existia uma briga, uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Eles não se davam bem uns com os outros. E isso mostra que eles ainda não tinham a compreensão da mensagem do Evangelho. Então nós precisamos retornar a alegria de levar o Evangelho até aqueles que ainda não o conhecem. Então os próprios discípulos que caminhavam com Jesus, que viviam como Jesus, eles ainda não estavam entendendo. Quando eles viram Jesus conversando com aquela mulher samaritana. Então nós precisamos
ser despertado espiritualmente, irmãos, e perceber aquilo que Jesus está fazendo. Porque muitas das vezes nós queremos ser tomados pelos nossos pensamentos e não pelos pensamentos daquilo que Deus quer fazer. Em Atos, o apóstolo Pedro tem uma visão. E a visão é que desce um lençol cheio de quadrúpedes, de animais. E Jesus fala assim: Pedro, pega isso aí e come. E Pedro falou que não, Senhor. Misericórdia, isso aí não pode comer, porque não pode. E aí Jesus, ele insiste ali com Pedro para que ele pudesse comer aquilo que era impuro aos seus olhos. Mas o que Jesus estava falando para Pedro, ele fala: Pedro, eu quero que você pregue agora também para os gentios, não somente para os judeus. As escamas dos olhos de Pedro ainda não tinham caído. E será que a nossa também ainda não? Por que pessoas como talvez os homossexuais não estão no nosso meio ainda? Eles precisam do Evangelho. São criaturas criadas por Deus. Por que os mendigos não estão sendo convertidos ao Evangelho? Por que essas pessoas que nós talvez achamos que elas não merecem, ou talvez nós temos receio de conversar com elas, de pregar o Evangelho para elas? Porque foi isso que os discípulos se assustaram, ver Jesus conversando com a mulher samaritana. Por que as prostitutas não estão se convertendo ainda? Por quê, irmãos? O Evangelho é para todos. O ID é para todos nós pregar o Evangelho. César, mas e se essas pessoas não aceitarem, se elas não se converter? Não é um problema nosso. O problema nosso é pregar o Evangelho a toda criatura. Quem vai ser salvo ou não, isso aí é uma questão soberana de Deus. Mas nós devemos pregar o Evangelho para todos. Amém? Existe uma frase que diz assim, ó: apenas uma vida, logo passará. Apenas o que foi feito para Cristo permanecerá. Irmãos, a vida que nós estamos vivendo aqui na terra é passageira. Logo ela vai passar. Mas tudo aquilo que nós fizermos em Cristo, isso vai ecoar pela eternidade. Vai ecoar pela eternidade. Tudo que você faz por Jesus vai ecoar pela eternidade. Por isso que tudo que nós devemos fazer com o coração que estamos fazendo para o Senhor. Estamos fazendo para o Senhor, não para o homem. Então eu aprendi isso alguns anos atrás com a minha esposa. Tudo que nós fazemos para o Senhor. Eu sempre falo para o Diego e para a Sara: nós estamos aqui, conta conosco. E estamos mesmo. Por quê? Porque o nosso coração, em primeiro lugar, já está no Senhor. Então não é difícil servir mais as pessoas para nós. Nós não temos mais essa dificuldade. Porque nosso coração, em primeiro lugar, está Jesus. Amém? O terceiro ponto que nós podemos aprender aqui, penúltimo, acho que deu ruim aqui. Congelou. Jesus é aquele que nos sacia. No versículo 13 e 14 vai dizer assim, ó: Jesus respondeu: quem beber desta água, logo terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Então, muitos de nós, irmãos, estamos correndo na correria do nosso dia a dia, buscando satisfação em coisas que são aqui deste mundo. Você já percebeu que às vezes eu mesmo mando mensagem para algum dos irmãos da igreja, do trabalho: e como é que tá? Estou na correria. Como é que você está, fulano? Estou na correria aqui da vida, cara, estou correndo. Então está todo mundo correndo. Não é verdade?
Está todo mundo na correria do nosso dia a dia. E muitas das vezes nós estamos buscando satisfação em pessoas, muitas das vezes em lugares, em ser reconhecido por alguém. Mas a grande verdade é que nós só vamos saciar esse prazer somente em Jesus. Só Jesus pode saciar essa sede. A sede e a fome que nós estamos precisando. E quando nós vamos para Jesus e nós somos saciados dessa sede, dessa fome, as outras coisas elas não são mais importantes. Não que elas não são necessárias para nós, mas elas não são mais importantes. Não são mais importantes para nós. E a água que Jesus está apresentando, na verdade, é Ele mesmo, porque Ele é que nos satisfaz plenamente como ser humano. Interessante, quando eu e a Priscila, a gente aconselhava alguns noivos que estavam prestes a casar ali, eu perguntava, mas por que vocês querem casar? Falando, porque eu sinto um vazio em mim, eu acho que, a pessoa ela vai me satisfazer, vai ser mais fácil as coisas, vai ser mais fácil nós dois. Aí eu olhava para a Priscila e falava assim, eu conto ou tu conta? Eu falei, não vai ser mais fácil, não, muito pelo contrário. Vai ser muito mais difícil, as duas pessoas. Então muitas pessoas elas se casam para isso. Falam, não, eu vou resolver esse problema, eu vou me casar. Coitado. Casamento é uma benção, sim ou não, os casados? Foi Deus que criou o casamento, irmãos. Eu não estou aqui falando que é ruim. Esse ano, pela graça de Deus, vou fazer 10 anos de casado. Para a glória de Deus, 10 anos. Aleluia. Jesus venceu o mundo e eu também, ele falou que eu também venceria. Então todos nós, no final das contas, nós vamos vencer, amém? As esposas, os esposos aí, então, persevera no Senhor, que vai dar certo. Creia. Então muitos de nós também estão procurando o tempo inteiro mudar de trabalho. Não, esse trabalho aqui não dá certo, esse outro dá certo. Mas enfim, irmãos, na verdade o que nós precisamos é do Senhor. Aquela mulher estava no 5º casamento. No 5º casamento. Ela não precisava de um homem, de um marido. Ela precisava de Jesus. Não se fala mais, sobre a vida dela, sobre como que se deu ali todo o enredo. Mas eu acredito que ela organizou a vida dela e ela teve ali, em seu coração, de que de fato ela precisava era do Senhor. Amém? Então o Senhor, ele tem essa água, como ele mencionou, que é para a vida eterna. É a expressão que indica que a presença de Jesus em nosso interior não é só para um momento, mas se seguirá pela eternidade. Tudo que nós fazemos aqui na terra, o que é daqui, é apenas um momento, é passageiro, como diz o apóstolo Paulo. Mas a vida eterna, o próprio Jesus, nós estaremos com Ele pela vida eterna. Porque os prazeres desse mundo são por pouco tempo, enquanto os prazeres de Cristo são por toda a eternidade. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 9, vai dizer que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, irmãos, preparou coisas para nós que os nossos olhos ainda não viram. Talvez você ache que viu coisa extraordinária. Não, você ainda não viu nada comparado àquilo que o Senhor está preparando. Talvez muitas pessoas inteligentes imaginam muitas coisas, criam muitas coisas, mas nem passa por a mente das pessoas aquilo que o Senhor está preparando para nós. Amém? Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Há uma outra frase do Santo Agostinho que diz assim, fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. O que ele quer dizer? Que o Senhor, Jesus, Ele nos fez para Ele.
E por que os nossos corações sempre estão inquietos? Sempre procurando alguma coisa para preencher esse vazio? Porque nós devemos repousar nele. A nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, irmão, tem que repousar em Jesus. Precisamos parar de ser ansiosos por aquilo que Jesus ainda não designou para nós. E Santo Agostinho fala isso, que ele fizeste-nos para ti. Nós somos dele, irmão. Algo que nós temos que ter na nossa mente é isso, que de Gênesis, Apocalipse, Deus ele escolheu um povo para si. Ele sempre levantou homens e mulheres de Deus para levar esse povo a uma terra prometida. Porque ele tem um povo e ninguém vai tomar dele. Ele é o Senhor. Esse povo vai passar por vários momentos difíceis? Sim. Mas na dificuldade, na provação, coloca o seu coração nele. Para da correria do dia a dia. Senta um pouco. Descansa no Senhor, vai ler as Escrituras. Talvez um problema ali que está gigantesco, um problema financeiro, um problema na sua família, ou no seu casamento, eu não sei, todos nós temos problema, irmãos. Ser cristão não quer dizer que nós não vamos ter problemas na nossa vida. Muito pelo contrário. Eu acredito até que cristão tem mais problema do que as pessoas lá do mundo. Mas uma coisa é certa, diferente daqueles que ainda estão perdidos, nós temos o Senhor. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então descansa o seu coração nele. Descansa. E Jesus, ele faz um convite para nós. Lá em João, no capítulo 7, no versículo 37 e 38 diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Apocalipse, no capítulo 7, verso 16 e 17 diz: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. O Cordeiro os guiará às fontes de águas vivas. Chegará o dia que não haverá mais sede, não haverá mais fome, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais perseguição. Está próximo esse dia? Eu não sei, mas os sinais são muito evidentes de que talvez está bem próximo esse dia. E o que precisamos fazer? Nada, ele já fez tudo. Só precisamos tê-lo como a pessoa mais importante da nossa vida. Só isso. Ter ele como prioridade na criação dos nossos filhos, no nosso casamento, no nosso trabalho. Que os vizinhos possam ver isso. Que os vizinhos possam olhar para a nossa vida e falar: eles têm uma prioridade. Eles não estão correndo feito louco. A prioridade deles são Jesus. Irmãos, se nós, como igreja, tivermos Jesus como prioridade, eu acredito que nós podemos sim fazer a diferença nessa cidade. Precisamos fazer. Essa mulher, ela foi e trouxe todo esse povo para ver Jesus. Interessante, nós tivemos o retiro, onde tivemos o culto, e tem sido uma bênção aquilo que Deus tem feito. E eu faço um convite para vocês nessa noite. Não fique de fora daquilo que Deus está fazendo na nossa igreja local. Não fique de fora. Eu não fui porque foi muito corrido. Organiza a sua vida, organiza a sua agenda. Não fique de fora. Deus está fazendo algo, irmãos, no nosso meio. Algo talvez que nós no passado clamávamos, pedíamos para Deus fazer algo. Então agora chegou o tempo de nós nos envolvermos com aquilo que Jesus está fazendo. E por último, o perigo da distração. Paulo nos exorta em Colossenses capítulo 3, eu vou ler aqui para vocês. Colossenses 3, do 1 ao 5 diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra, porque vocês morreram
E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 15 ao 18, também Paulo vai declarar: porque tudo isso é para o bem de vocês, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante a ação de graça por meios de muitos, para a glória de Deus. Então os discípulos, eles estavam constantemente distraídos com coisas naturais. Eles saíram para a cidade para comprar comida para Jesus. E quando eles voltam ali para Jesus, ele vê Jesus conversando com aquela mulher. E ele fala: Senhor, a gente trouxe comida. E o Senhor falou: não, eu já comi. Eu já estou satisfeito. E os discípulos ficam: será que alguém trouxe comida para ele antes de nós? Não, mas não foi isso. Porque o que sacia a fome e a sede de Jesus é vidas, é almas, é pessoas. Porque pessoas são importantes para Jesus. E pessoas também deveriam ser importantes para nós. Então que nós não podemos ficar, irmãos, distraídos com coisas naturais. Que a nossa mente, o nosso coração possa estar sempre no Senhor, em coisas lá do alto. E a distração, ela nos afasta do propósito de Deus. Qual que era o propósito de Deus naquele momento? Era ganhar a vida daquela mulher samaritana. E nós precisamos parar de adiar o serviço a Deus. Porque, como Jesus falou, os campos já estão brancos. Os campos já estão prontos. As pessoas já estão maduras para a colheita. O que nós precisamos fazer é apenas pregar o Evangelho para essas pessoas. A mulher samaritana, ela nos ensina como deve ser a nossa vida cristã. Ela encontrou Jesus, ela anunciou Jesus e ela priorizou Jesus na vida dela. Em João capítulo 20, no verso 21, vai dizer que o Pai enviou Jesus e logo Jesus nos enviou. O Pai, ele envia o seu único filho. Que em João vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar. Eu sei que é um versículo que até se você sair lá fora, até numa balada, se você perguntar, os mundanos sabem desse versículo. Mas nós não podemos ler ele sem que no final, ao ler esse versículo, ele queime em nosso coração. Não podemos deixar que seja apenas uma leitura natural. Deus enviou o seu único filho. O único que ele tinha, ele enviou o melhor, ele deu o melhor que ele tinha. E logo quando Jesus ele vai ser assunto aos céus, a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 28, verso 18, que agora também ele nos envia, o IT. Ele nos envia a pregar o Evangelho a toda criatura. Agora somos nós que temos que fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outra coisa que eu vi ali no retiro foi aquela piscina sendo desperdiçada. Mas eu creio que no próximo retiro, eu creio que muitas pessoas vão descer as águas do batismo naquela piscina. Porque nós entendemos a mensagem do Evangelho. Amém? Fique de pé onde você está, por favor. Feche os seus olhos nessa noite. Oh Espírito Santo, que a luz do Evangelho possa vir sobre nós essa noite, trazendo clareza,
trazendo revelação de que o Senhor é a pessoa mais importante da nossa vida. O Senhor é a pessoa mais importante da nossa vida, ó Deus. Não há ninguém mais importante do que o Senhor. Não há ninguém mais importante do que o Senhor. O Senhor é aquele que nos encontrou e transformou as nossas vidas. E logo sendo transformado pelo Senhor, sendo moldado pelo Senhor, o Senhor se torna a pessoa mais importante da nossa vida. Não é o nosso trabalho, não é o nosso casamento, não é as pessoas, não é os nossos filhos. O Senhor é a pessoa mais importante da nossa vida. O Senhor é aquele que é mais importante da nossa vida. E uma vez que o Senhor é a pessoa mais importante, nós vamos chamar outros para te ver. Sim, Jesus. Te adoramos.
somos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste no nosso corpo mortal, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. E está escrito: eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele também nos ressuscitará com Jesus, nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Amém? Amém, irmãos? Graça e paz, paz pela graça. Eu trago aqui primeiro uma palavra de ânimo para você, como o César falou, que muitas vezes a gente fica distraído. Hoje é muito fácil a gente olhar para o lado, conversar com o irmão e ver que ele está sofrendo aflição, angústia, porque os dias são maus. Nós estamos, acredito eu, vivendo os últimos dias. Somos como está lá em 2 Coríntios 4. Nós estamos pressionados, mas irmãos, nós não estamos desanimados, porque Ele vive. Nós podemos crer no novo amanhã. Nós podemos acreditar que um novo amanhã está por vir, que nós iremos conseguir pregar as boas novas da salvação, viver a segunda-feira com propósito, carregar em nós as marcas de Cristo, por amor a Ele. E aqui eu também quero, em segundo lugar, deixar um abraço do meu digníssimo esposo, o pastor desta igreja, que está lá no encontro de pastores, lá em Curitiba, e está com saudade de vocês, está ali, amor, manda foto, manda vídeo. E eu agradeço ao Senhor, porque Ele colocou no nosso coração essa alegria de viver para um propósito. Você pode olhar para o seu irmão e falar assim: você nasceu para um propósito. Amém? E como isso tem sido consolidado na nossa casa. Agora nesse encontro de pastores, o Diego está assim: amor, é isso, nós estamos no caminho. E é para isso, marido e mulher juntos olhando e falando: nós estamos no caminho, nós vivemos para um propósito, porque Ele vive, Ele reina. Às vezes a gente pode estar desanimado, um pouco mais assim, desesperado, perplexo, a coisa acontece, a gente fica assustada, a dificuldade bate na porta, a gente recua um pouquinho, mas como a palavra do Senhor fala, nós não estamos desesperados, porque nós temos a certeza da salvação, nós temos a certeza de que nós fomos chamados para um propósito, e de que tudo isso vai cooperar para a multiplicação da graça do Senhor sobre o corpo dele, que é a igreja santa e irrepreensível. Amém? Deus abençoe vocês, e feche os seus olhos. O César vai ministrar a ceia, e que essa palavra possa ecoar no seu coração. Eu posso estar passando um momento de dor, de aflição, mas eu tenho a esperança de que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva, e que esse coração seja preparado para a glória do Senhor. Aleluias. Meus irmãos, na ceia, por favor, pode. Eu queria ler um texto em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim.
Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Então o texto diz, irmãos, nós vamos cear nessa noite, e nós ceamos todos os domingos, nós estamos participando da mesa do Senhor. A Bíblia não deixa claro se é uma vez na semana, uma no mês, uma no ano, ou se é todos os dias. Então, você é livre, até não só para ceiar aqui os domingos, mas ceiar lá na sua casa, com a sua família, com a sua esposa, enfim. E o texto declara por 2 vezes que ceiar ao Senhor é fazer memória dele. O que nós vamos fazer aqui nessa noite é trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quem? Jesus. Jesus é a nossa esperança. Então ceiar é um memorial do sacrifício de Jesus na cruz. Porque Jesus, ele instituiu a ceia na noite em que foi traído. Não foi os apóstolos, a ceia não foi os apóstolos que instituiu. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi nenhum homem. Foi o próprio Jesus que nos ordenou que nós ceássemos. E todas as vezes que nós cearmos, nós vamos fazer isso em memorial a Jesus. O segundo ponto, a ceia é um tempo de comunhão. Você nunca pode cear sozinho. Você sempre vai ter que cear em comunhão, em comunidade. E o que nós vamos fazer nessa noite aqui é isso. Nós vamos cear em comunidade. Porque a ceia, ela reflete o corpo de Jesus. E o corpo é isso, são vários membros. Ainda que faltando alguns ajustes, mas é um corpo. Amém? E outro ponto é que o texto pede para nós fazer um autoexame. Paulo nos exorta a examinar nós mesmos antes de participar da ceia. Devemos nos aproximar com arrependimento, fé e gratidão. César, eu tenho que me examinar o meu pecado, então eu não vou ceiar nessa noite. Não, a ceia não é para te trazer acusação ou culpa, porque Romanos 8:1 diz que agora, pois, já não há mais nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Todos nós estamos em Cristo, amém? Então não há culpa, não há condenação. A única coisa que você vai fazer é se arrepender de algum pecado, e você vai cear no espírito de fé, porque não é por aquilo que você fez nessa semana ou por aquilo que você deixou de fazer. Nós estamos ceando por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque não é pelas nossas obras, mas é pelas obras de Cristo. E por último, é uma proclamação da volta de Jesus. Ele nos ordenou a fazer isso até que Ele venha. Porque chegará um dia em que nós vamos cear com Ele. Haverá um grande banquete naquele dia e todos nós vamos se fartar diante de Jesus. Então tenha esse entendimento, irmãos. A ceia é muito importante. Ela é um mandamento de Jesus. Amém? Então você pode vir aqui e pegar o seu